Mas o papo de hoje eu vou continuar falando sobre autoconhecimento e aproveitando realmente a quarentena para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, aproveitar. A gente vai falando sobre as ferramentas, né? E eu estou nessa batalha, nessa angústia de compartilhar todo esse conhecimento, né, em cima de 3 ferramentas de avaliação, mas eu vou dizer o que eu acho primeiro dessas 3 ferramentas. Elas são muito poderosas, eu usei por muito tempo, e por isso que eu insisto que as pessoas conheçam, que façam o assessment se possível, mas mesmo que não façam o assessment, que conheçam um pouco para poder usar, aplicar no dia a dia, porque elas funcionam muito bem. Então eu vou falar isso de várias formas para tentar mesmo que as pessoas se convençam a usar e aproveitar, oferecer o que eu posso em termos de portfólio e palestras, cursos e tudo que eu tenho disponível aí, que é muita coisa boa. Mas falando de ferramentas, né, e falando em metáforas, eu considero que eu ofereço para você uma caixa de ferramentas, cheia de ferramentas boas, e imagina que se fosse, por exemplo, um curso de jardinagem. Então eu vou te mostrar um jardim perfeito, todo bonito, e aí eu mostro as ferramentas de jardinagem e falo para você, olha, com essas ferramentas você consegue fazer um jardim desse. Ou seja, não resolve, né? Então não adianta você comprar. Você vai lá no Leroy Merlin, compra as ferramentas todas de jardinagem, vai para sua casa, você tem um espaçozinho na terra, você tem um vaso, e aí? Como é que você faz? Então tem todo um processo, né? Tem um processo de você aprender a usar as ferramentas, mas se você não tiver, primeiro, né, interessado mesmo, se você não dedicar tempo para aprender e tempo para cuidar realmente desse jardim, não adianta, as coisas não vão crescer sozinhas, tá? Então, e essa metáfora serve para tudo. Ou seja, a ferramenta sozinha não faz nada e em muitos casos você nem precisa da ferramenta. Tá? É possível você ver uma pessoa desenvolver um jardim lindo, caprichado, usando ferramentas caseiras, garfo e faca. Eu já vi, né, as pessoas roubarem na cozinha lá um garfo e uma faca e uma chave de fenda que não tem nada a ver, e ferramentas assim bem toscas, rudimentares, e criarem jardins perfeitos. O outro lado é diferente, não existe, não adianta, se você não quiser, se você não se aplicar, não adianta ter a melhor ferramenta do mundo, tá? Não é a ferramenta que vai te fazer um especialista, tá? Então a ferramenta, ela vai até o ponto em que você quiser. Por isso que eu fico doido, né? Eu estou insistindo em apresentar ferramentas, mas eu acho que não é esse o caminho. A ferramenta é para quem quer, então eu vou falar de uma forma diferente, né? Você quer entrar nessa aventura de tentar melhorar, de tentar se conhecer, porque é o seguinte, né? Na hora que você começa a se conhecer, normalmente as informações não são tão boas, né? A gente pensa muitas vezes que é alguma coisa e não é, né? E outras vezes a gente quer ser alguém que a gente não é também. E para isso eu vou usar outros vídeos que eu tenho aqui. Esse que eu vou mostrar agora, que é de um pai que pega os 2 filhos recém tendo aprontado muito, com a cara cheia de tinta, e eu queria ser esse pai. Whose idea was this? Did you think this was a good idea? Look at brother's face. E muito cedo eu já descobri que não sou. E isso é difícil, isso dói. Por isso que às vezes eu acredito até isso mesmo. A gente está interessado em se conhecer, mas às vezes é difícil, né? O que a gente vai ver não é exatamente o que a gente quer. Mas tem que primeiro vencer essa barreira, né? Começar a descobrir as coisas. E aí, sim, né? Na medida que eu venço, né? Que eu encaro isso, as ferramentas vão me ajudar. Caso contrário, não, né? Eu não preciso de uma ferramenta que me diga só aquilo que eu quero ouvir. Eu preciso realmente de ferramentas e de processos que me façam descobrir
principalmente as coisas que ninguém me fala ou que eu mesmo tendo a não encarar, né? Que eu tendo a mascarar, né? Falando de máscaras, né? Por isso que eu postei. A gente usa máscaras, né? A gente usa máscaras em vários momentos, né? Então essas ferramentas também, o SDI, né? Que uma delas explica essa questão de por que eu sou diferente no trabalho, por que eu sou diferente na família, por que eu sou diferente com os amigos. Isso é falsidade? Não, isso são máscaras, isso é normal. Eu tenho essa postura no trabalho, eu tenho a postura em casa, eu tenho a postura nos amigos. E quando você mistura esses ambientes, principalmente para as pessoas mais próximas, às vezes são até surpresas, né? Quando você leva a família no trabalho, por exemplo, e as pessoas se tratam como aquela pessoa do ambiente de trabalho, é diferente, né? Às vezes até o apelido é outro, o seu próprio vocabulário é outro, né? Às vezes seus filhos veem você falando de um jeito, fala, nossa pai, não sabia que você era assim, né? E isso assim, as ferramentas ajudam a explicar, e esse é todo um processo, tá? E não é de uma hora para outra que a gente vai também mudar, mas explica, né? E então essa é uma das funções da ferramenta. Primeiro entender que a gente é normal. Mas as ferramentas dizem que são essas reações que a gente precisa cuidar, né? E é praticando. Então eu fiz esse fluxo de solução de problemas, né, que é no curso de solução de problemas, e um dos que eu coloco, você pode olhar, estou marcando aqui, que são os problemas simulados. Por quê? Principalmente no Brasil, a gente não está acostumado a fazer simulação de terremoto, simulação de furacão. A gente vive muito, e isso também é uma característica, né, que é explicada pelo MBTI, o brasileiro, no geral, né, o Brasil não trabalha com planejamento, ele gosta mais de improvisar. Isso é uma excelente qualidade, por isso que o brasileiro desenvolve a criatividade, mas aí, por outro lado, a gente não tem essa cultura de trabalhar com simulação de nada, né, e eu acho que essa, para mim, é uma dificuldade que eu estou tendo também em comunicar, porque basicamente, né, esses workshops que eu ofereço são workshops que você simula problemas para você se conhecer e ir praticando. O que acontece? Qual que é o efeito de você simular e depois desenvolver a reação que você quer automática? Para quem dirige sabe disso que eu estou falando. Quando você dirige muito, está acostumado a você dirigir o carro, e aí você anda no banco do acompanhante, do lado, vira e mexe você freia, né? Você freia, aperta o assoalho, né? Quando tem uma situação de perigo, é assim, né? E outras reações, né? Porque o freio é uma das primeiras reações automáticas que a gente desenvolve. E qual que é o problema, né? A gente tem essas reações automáticas, né? E é isso que é interessante, né? Mas a boa notícia sim, é que é possível você transformar uma reação automática que você não gosta e passar a ter uma reação automática que você quer. Só que isso é com prática. Você tem que praticar, simular. Então o que eu ofereço nesse curso de solução de problemas é você se deparar com uma situação de problema, com um desafio, e começar a entender qual é a sua reação, como que você reage, e aí você tem uma base para trabalhar a mudança. Tá? O curso de solução de problemas não faz essa mudança, mesmo porque essa mudança ela é lenta. Essas mudanças que a gente está falando, elas demoram porque elas acontecem nesses níveis que estão abaixo do nível da água. Qual que é a metáfora do iceberg, né? Nós somos, aqui nesse que eu estou mostrando, né? Nós somos, para as outras pessoas, aquilo que se vê fora d'água. O iceberg é 10% fora d'água e 90% embaixo d'água. Então, todo mundo navegando, né, se relacionando por aí, nós nos relacionamos naquilo que a gente demonstra, né, que a gente põe para fora. E aqui ele diz que o que a gente coloca são conhecimentos e habilidades, né, alguns comportamentos, agora valores, a autoimagem, né, os traços e a motivação, tudo isso está debaixo d'água. E essa reação que a gente está falando, que é a reação automática, aqui nesse modelo do iceberg, ela é descrita como traços, que são os traits aqui, que é a penúltima camada
mais profunda, ou seja, dá para mudar, mas é aquilo que eu estava falando lá no início. Não é assim, não é uma ferramenta que vai mudar. É a sua autodeterminação, a sua vontade, a sua insistência, a resiliência que leva tempo, mas muda sim, tá bom? Eu no momento que eu me encontro, eu consegui mudar algumas reações, né? E aí tem efeitos muito bons, né? Principalmente porque quando você consegue realmente ter uma reação automática boa, isso te ajuda muito, né? Porque aí as pessoas perguntam, né? Nossa, como é que você consegue, né, reagir dessa forma? Eu falo, é muito tempo. Só que eu ainda tenho muitas reações que eu não tenho controle, né? Então e por isso que eu comento que assim, não existe uma certificação, não existe um diploma. Isso você tem que tratar todo dia. E se você para também de praticar, volta, porque na verdade isso está lá na raiz, né? Está lá na sua base da sua personalidade. Então isso é bastante difícil de mudar, mas perfeitamente possível. A vida nos oferece problemas, né? É no dia a dia, né, que o pessoal fala que como é que você transforma problema em oportunidade? É isso, a vida te apresenta, né, como a gente está vivendo agora. No fluxo de solução de problemas, eu coloco isso. Eu falo, existem problemas escolhidos, problemas simulados e problemas que aparecem, são os problemas inesperados. Eu tenho que estar preparado para os três. Então, quanto mais eu praticar, mais eu estarei preparado para os demais. Então, por isso que eu mudo essa metáfora, né? As ferramentas vão te ajudar se você quiser, e a simulação de problemas também vai ajudar se você quiser. Mas então o que tem a ver resolver um cubo mágico? Olha, podia ser qualquer coisa, né? Mas é legal o cubo, porque ele é bastante popular e ele funciona rápido, né? Resolver um cubo é muito simples e é muito rápido. Então, em um dia eu te ensino a resolver e você aprende. E é isso que às vezes também, essa metáfora eu gosto muito. Porque as pessoas olham para o cubo e já falam, não, eu não quero, eu nunca vou resolver isso é muito difícil, isso é coisa para gênio. E é exatamente as reações que as pessoas têm para muitos dos problemas, né? Então, aí colocando no contexto, né? Eu há pouco tempo fui numa reunião, uma reunião difícil, né? De relacionamento entre empresas e um projeto complicado, com vários interesses meio que conflitantes. E aí eu conversando e trocando ideia, num fluxo bastante interessante de resolução de problema, né? Foco no problema e não foco nas diferenças pessoais e nas dificuldades de relacionamento. Bastante longa, uma reunião de 4 horas mais ou menos, e é interessante porque no final algumas pessoas vieram conversar comigo perguntando, nossa Tadeu, como é que você consegue? Ninguém nunca conseguiu conversar tanto tempo e explorar tanto o problema, as soluções e as alternativas, né? E aí eu disse, né? Falei, olha, isso é técnica, né? Na verdade, essa é uma das coisas que eu já faço automaticamente, mas isso é a metodologia, é técnica e a ferramenta, não é, né? E as pessoas não acreditam. Não. Eu falo para todo mundo, você pode aprender, é só praticar. E as pessoas tendem a dizer, não, você nasceu com um dom, você é diferenciado. Olha, gente, quem me conhece sabe que eu não sou nada diferenciado, não. Principalmente meus filhos sabem que eu não sou nada diferenciado, não, né? Aqui em casa, né? Na quarentena. Acho que a maioria das pessoas está tendo essa oportunidade de conhecer, né? Que não existe ninguém perfeito. Então é isso, né? Não é. E é assim, né? Então são duas coisas. Primeiro que você pratica e segundo que se você escorrega, se você vacila, você não pode desistir. Você tem que insistir várias vezes. Então a vida vai te apresentar problemas que se você olhar, como você olha um cubo mágico, a vida tá bonitinha, arrumadinha, né? Tá tudo perfeito. Olha, essa é a minha vida, né? Eu sou feliz e tá tudo funcionando bem. Aí chega aqui a vida, né?
e faz isso aqui de uma hora para outra, né? Quarentena, Covid, coronavírus, pronto, né? E aí é isso que você recebe da vida, tá? Resolve. E aí você olha e fala, não, eu não sou capaz. Isso é para gênio, isso é só para quem pode. E aí você vai atrás, né, de quê? Né? Como é que você resolve isso? Então eu ofereço essa simulação. Qual que é a sua postura? O primeiro passo do autoconhecimento, né? Se eu te ofereço isso, uma coisa você vai falar, não, isso é muito difícil, eu não quero. Então esse é um ponto, aí você já pode anotar isso. Se você olha para essa oferta e fala, eu nunca vou conseguir, provavelmente essa é uma postura que você tem para vários outros problemas. Se você olha e fala, eu não preciso fazer isso agora, isso não é importante. Então você está naquela linha de que é melhor eu improvisar quando aparecer os problemas. Eu não preciso treinar, né? Treinar para quê, né? Tipo o Romário, que se eu já sei o que fazer. Então você não treina, você não planeja, você não pratica, né? Na hora você vê o que acontece. Isso é uma característica, e aí que tá, não é certo ou errado, mas você começa a se conhecer. E aí tem a outro que fala, não, eu quero fazer, daí que eu vou resolver. E sai que nem doido, querendo resolver de uma hora para outra, sem planejar também, aí é uma outra característica, né? Que é de querer sair fazendo as coisas também intempestivamente, sem planejar, sem ouvir as pessoas, né? Então você vai conseguindo, assim, só na oferta, né, desse workshop eu já consigo perceber mais ou menos pela reação das pessoas uma das características, né? Agora tudo bem, eu estou oferecendo, você pode aceitar ou não. Agora, e essa situação agora? E a quarentena? Você pode escolher, né? Você não pode. Aí se você não se preparou, agora você tem que improvisar. E se você é intempestivo, sai aí, né? Resolvendo, a gente está vendo vários exemplos, né, das pessoas aí batendo cabeça, porque um fala uma coisa, um fala outra, e na verdade ninguém sabe exatamente o que fazer. E, então é isso, tá? Agora, segunda parte da metáfora, né? Como que você faz quando a vida te traz algo desse tipo, né? Primeira coisa, você recorre às informações técnicas, à ciência e a pessoas, né? Então, e é isso que a gente faz na primeira etapa. Na primeira etapa, existe aquela fase que é o estudo, que é aprender como funciona a mecânica e aprender como que é a solução, né? E, normalmente, as soluções de problemas são apresentadas como sendo simples, né? Porque elas são. Mas o que é o difícil? É você se adaptar. Primeiro, a linguagem, né? Primeiro é você aprender a ouvir. Então, se você, por exemplo, eu te dou o cubo mágico, isso é um workshop presencial, né? Mas se a gente começar a fazer na videoaula e você tiver o cubo e sair já querendo executar, né? Você não parar para me ouvir, e você também já vai anotar outra característica sua, né? Espera um pouquinho, né? Vamos ouvir um pouquinho, vamos planejar. Eu vou te dizer as regras, né? E é difícil às vezes você seguir orientações, né? Então se você leva isso para uma empresa ou para uma situação qualquer de trabalho, principalmente, né? O que acontece? Começa um trabalho novo, num local novo. 100% das vezes vai chegar alguém e vai te explicar como é que você tem que trabalhar ali. E na sua ansiedade de mostrar resultado, você corre o risco de não ouvir as orientações e querer sair executando. E aí vai falhar, né, um pouquinho porque deixou de ouvir. Agora, por outro lado também, se você só quiser ficar planejando e nunca começa a fazer nada, isso é uma outra característica também. Só que isso são padrões, né? Então, o que acontecer nessa simulação é quase que certeza que vai acontecer repetidamente, várias vezes na sua vida, né? Então, fica mais fácil de você primeiro identificar qual que é a sua característica principal e aonde é que você quer mudar, se é que você quer mudar. Então é isso, e é outra coisa, né? E é muito divertido. Então, assim, é lógico que numa simulação é mais fácil, né? Você pode errar,
Por que que as companhias aéreas têm simuladores para pilotos, né? Eles simulam o quê? Principalmente situação de emergência e aquilo que você deve fazer automaticamente, né? Então, as situações de emergência, elas acontecem, né, quase que inesperadamente, mas aí a ideia é que os pilotos já tenham uma reação automática, né, para cada emergência. E pode ver, né, que muitas vezes em acidentes aéreos aí o que acabou acontecendo é que não, ou a simulação não foi perfeita, ou então faltou, né, mais treino para que aquelas reações tivessem sido automáticas, né? Esses são só alguns dos detalhes, né? Mas simuladores são ótimos, né? E muita gente tem usado agora para outras funções também, né? Isso é muito legal. E o que eu ofereço é isso, é um simulador de problemas difíceis que a gente não tem como resolver. É esse ponto. Então, assim, essa é uma das questões. Eu vou ao longo do tempo eu vou compartilhar mais vídeos como esse, mais lives como essa também, e a gente vai desenvolvendo. Então, assim, se você tem perguntas, se você se interessou pelo tema, coloca aí nos comentários, né, manda para mim as perguntas, e que eu vou cada vez mais divulgar esses detalhes aí, né, que é o desafio e a jornada do autoconhecimento. Muito obrigado.